Bem, isso acontece de novo. Desta vez, o exército dos Estados Unidos teria apreendido outro petroleiro russo. O que está acontecendo? Quais são os detalhes? Vamos às informações. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão. Bem, o que está acontecendo? O que está se passando? Vamos aos detalhes. As Forças Armadas dos Estados Unidos teriam abordado e detido um petroleiro sancionado naquila 2 do oceano, informou. Depois de ser rastreado desde o Caribe, de acordo com o que relata o Pentágono, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, explicou que o navio fugiu e nós o perseguimos, disse. Você vai ficar sem combustível muito antes de conseguir nos deixar para trás. Escrevendo literalmente isso sobre a perseguição que começou no Caribe, mas terminou no Índico. Com certeza, eles relatam. O Quila 2 foi interceptado por ter violado o bloqueio imposto por Washington contra navios sancionados que operam entre a Venezuela e mercados globais. O navio é acusado de transportar petróleo venezuelano e russo sob sanção dos Estados Unidos. De acordo com o que relatam, essa detenção se soma a uma série de apreensões de petróleo vinculadas às sanções, como parte da campanha que está acontecendo agora por parte dos Estados Unidos para bloquear exportações de países ou navios sancionados. Agora é preciso lembrar que em 7 de janeiro deste mesmo ano de 2026, os Estados Unidos já haviam apreendido o petroleiro com bandeira russa, Marinera da 1, após 2 semanas de perseguição, aliás, no Atlântico Norte. Moscou classificou a apreensão como uma grave violação do direito internacional e exigiu respeito às normas marítimas após a tomada do Marinera. Também, se olharmos para o mapa, vamos para essa região do planeta. O que começou como uma perseguição que se iniciou no Caribe teve muitas reviravoltas. Esse navio foi seguido por um tempo e acabou sendo encontrado além da África, nesta região do mundo, no Oceano Índico. Em algum ponto dessa região, entre a Ásia e a África, esse navio teria sido encontrado. O convite para hoje, às 4h30, nesta praça, a Praça República, onde vamos nos reunir, a sociedade civil, os partidos políticos e o povo de Zulia, para exigir que nosso líder apareça são e em liberdade. Juan Pablo Guanipa. O que está acontecendo? Bem, na Venezuela, depois de terem libertado Juan Pablo Guanipa, agora o prenderam novamente. Ontem à noite, como comentamos ao vivo com vocês, o regime o deteve e afirma que ele foi preso. O regime chavista teria revogado a soltura de Juan Pablo Guanipa. Isso foi alegado por um suposto descumprimento das medidas cautelares acordadas. O que tinham dito a ele era para não falar com a imprensa, para não sair falando com ninguém. Basicamente, evidentemente tentam continuar reprimindo, apesar de que a pessoa teria todos os seus direitos, todas as suas liberdades, evidentemente. A promotoria do regime venezuelano informou durante a madrugada de hoje que foi solicitado um mandado de prisão contra o dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, ao considerar que ele violou as condições da sua soltura. Segundo esse comunicado, o órgão pediu aos tribunais que revisassem a medida cautelar concedida e solicitou a mudança para um regime de prisão domiciliar. Mas ele não está detido em sua residência. Não se sabe onde ele está, pelo menos até o momento. Pablo, ontem, assim que saiu, conversamos, foi muito emocionante para nós dois. E ao longo do dia ele esteve em contato com seus filhos. E ontem à noite, assim que tivemos a informação com Ramon. E de fato isso demonstra que é um regime criminoso, essa é a sua essência e é isso que devemos entender. Maria Corina Bueno aparece em diferentes meios e redes e, ela evidentemente criticou o que chamou de regime de terror. Isso, é importante. Agora está sendo pedido que a sociedade se mobilize e isso será evidentemente um tema importante. Que a população da Venezuela, então, reaja diante dessa situação e não deixe Juan Pablo Guanipa sozinho. Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o primeiro-ministro armênio, Pashinyan, teriam assinado um acordo de cooperação nuclear pacífica entre os Estados Unidos e esse país e entre a Armênia. Por outro lado, a presidente mexicana também considera injustas as ameaças dos Estados Unidos de impor tarifas aos países que fornecem petróleo para Cuba.
É muito injusta essa sanção que está sendo imposta aos países que vendem petróleo para Cuba. Muito injusta, não está certo, porque não estão certas as sanções que afetam o povo. Você pode concordar ou não com o regime de governo de Cuba, mas nunca se deve prejudicar os povos. Então nós vamos continuar apoiando e seguimos realizando todas as ações diplomáticas necessárias para poder recuperar o envio de petróleo. Porque não se pode sufocar um povo dessa maneira. É muito injusto, muito injusto. Então, um apelo para que não haja essas sanções e que se apoie o povo sempre. Com isso, de voltar a recuperar essa questão do petróleo, isso seria um desafio ou poderia ser contraproducente? Bem, esse é o comentário que faz a presidenta do México. Enquanto isso, há um alerta porque a China, como vocês podem ver neste e-mail, afirmam que o presidente Xi Jinping está sugerindo isso aos bancos da China, que não estejam comprando muitos títulos do Tesouro, ou seja, que não fiquem muito expostos por comprar títulos do Tesouro. Isso poderia gerar uma queda ainda mais forte do dólar. Você tem planos de superar o secretário de Comércio, Howard Lutnick, contando a ele as revelações sobre o seu relacionamento? O comitê tem planos de convocar o secretário de Comércio, Howard Lutnick, isso depois das revelações sobre o seu envolvimento com o caso Einstein. O representante teria dito: estamos tentando envolver muitas pessoas muito importantes, então vamos ver o que acontece, afirma esse político. Ao mesmo tempo, a deputada Melanie Stanbury acabou de fazer uma declaração sobre Ghislaine Maxwell, a ex-parceira de Einstein. Isso é bom, porque pelo fato de que ela não quis falar no júri ou diante do júri, foi feita uma estratégia política de invocar a quinta emenda para não dar nenhum comentário a respeito por parte de Maxwell, diz a deputada democrata. Sabemos que há mais de 3 dezenas de associados, familiares e indivíduos diretamente ligados a Donald Trump com os arquivos. Einstein, que estaria envolvido em um encobrimento escandaloso, afirma a deputada. E bem, isso faz parte do que está acontecendo nesse assunto. Enquanto isso, é mostrado pelo deputado Carlos Gimenez, deputado dos Estados Unidos, no qual ele mostra esta imagem e diz o seguinte: neste tweet que estou mostrando aqui, aí está, diz o seguinte, enquanto publica esta imagem, diz: visitei a cidade do México com o representante do deputado McCall, em que afirma que, embora a presidenta Cláudia Sheinbaum tenha cancelado as reuniões da delegação norte-americana, quando chegamos, diz ele, tive a honra de me reunir com a embaixada dos Estados Unidos. E ele diz: os valentes fuzileiros navais dos Estados Unidos que servem ali com orgulho, fuzileiros dos Estados Unidos, dentro do México servindo na embaixada. Segundo o que se afirma, esse é o comentário que foi feito. Chama a atenção, evidentemente, esse assunto, esse tema, e também chama a atenção que tenham cancelado a reunião que tinham com a presidenta. Aparentemente não, segundo o que diz esse congressista. Naquele momento, era quando liberavam o próprio Fred Superlano e o opositor. Lá na Venezuela, ele foi solto da prisão após 18 meses como preso político. E bom, assim foi o reencontro com a família dele. Ele havia sido solto depois de 18 meses de injustiça na prisão. Pude me reunir com minha família. Vamos continuar orando e pedindo a Deus para que todos os presos políticos sejam libertados nas próximas horas. Enquanto isso, há um caso sério envolvendo Lais, e é que, segundo relata a Secretaria de Relações Exteriores do México, teria sido solicitado investigar a detenção de Lais, que deixou um mexicano com 8 fraturas no crânio, de acordo com o que relata a chancelaria mexicana. Está sendo dado acompanhamento, inclusive médico e jurídico, e todos os recursos legais disponíveis serão acionados conforme o caso avance. A chancelaria assegurou que o consulado do México em São Paulo foi ao hospital para acompanhar a situação de saúde do compatriota, já que por enquanto ele está se recuperando em sua residência. Ou seja,
É um assunto evidentemente sério. Primeiro ele foi ao hospital, agora dizem que já está em casa. A Secretaria de Relações Exteriores informa que está em contato com o advogado do afetado para uma condução e desenvolvimento e a estratégia que deve ser realizada. Esse tema é impressionante, ou seja, o maltrato que estão dando às pessoas, não só aos mexicanos ou migrantes, mas em geral a qualquer pessoa que cruze o caminho deles, os dilais, tem sido muito duro. Neste caso, esse homem de 31 anos com 8 fraturas no crânio, você diz, pois antes conseguiu sobreviver. E além disso, que consequências essa pessoa vai ter no futuro em sua vida? Ele está hospitalizado e passando por cirurgia. Outro assunto que também chama a atenção sobre o que acontece dentro de Lais, de acordo com o que se sabe até agora, isso foi relatado pela CBS News. Afirmam que menos de 14% dos imigrantes presos por Lais tinham antecedentes criminais ou algum tipo de acusação de violência. Menos de 14%, ou seja, dos 400 mil imigrantes presos pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, ou LAIS. Durante o primeiro ano do retorno do presidente Trump, menos de 14% tinham acusações ou condenações por crimes violentos, segundo o mesmo documento interno do Departamento de Segurança Nacional, obtido por esse meio. Bem, é um tema em que esse excesso de violência não é justificado por nada de nenhum lado. Por outro lado, há uma reação ao que está acontecendo por parte da Rússia, ao que está acontecendo com Cuba. Vamos ao mapa. Mas nos arredores de Cuba sabe-se que os mesmos navios militares dos Estados Unidos têm circulado por lá. E isso fez com que o bloqueio seja mais efetivo do que em outras ocasiões. Na hora de falar sobre a questão do petróleo, a grande pergunta é se isso afeta mais o regime ou o próprio povo. Mas a questão é que esse regime já foi um problema de uma péssima administração, junto com outros temas como a própria repressão. O porta-voz da Rússia, Dmitry Peskov, declarou hoje que a situação em Cuba é realmente crítica e responsabilizam, segundo eles, os Estados Unidos por interromper o fornecimento de petróleo, acusam de um estrangulamento. O presidente da Rússia, Dmitry Peskov, declarou que hoje é crítico e responsabilizou os Estados Unidos por interromper o fornecimento de petróleo. O presidente Dmitry Peskov declarou hoje que a situação é crítica e que os Estados Unidos interromperam o fornecimento de petróleo. O presidente Peskov disse hoje que realmente crítica e os Estados Unidos interromperam o fornecimento de petróleo. Da Rússia. Dmitry declarou hoje que a situação é crítica devido aos Estados Unidos. Interromper o fornecimento de petróleo. O presidente Dmitry Peskov declarou hoje que a situação é interromper o fornecimento e o acesso a informações atualizadas, que nem isso eles recebem.
É realmente impressionante o que está acontecendo. E bem, mesmo que tentem disfarçar, o regime continua sendo o mesmo, com Maduro ou sem Maduro. O presidente Dmitry Peskov declarou a situação é crítica e responsabiliza os Estados Unidos por interromper o fornecimento de petróleo. Dmitry Peskov, da Rússia, declarou que a situação está crítica devido à interrupção do fornecimento de petróleo. Estados Unidos interrompeu o fornecimento. De Dmitry Peskov nos Estados Unidos por interromper o fornecimento de petróleo. Peskov classificou a situação como crítica e interromper o fornecimento de petróleo Peskov declarou hoje que a situação é crítica. A interromper o petróleo. Dmitry Peskov em crítica e unidos por interromper o fornecimento de petróleo. Para continuar desinformando e atualizando sobre o que está acontecendo no mundo da Rússia, Dmitry Peskov. O dia é para os Estados Unidos interromperem também. Vocês nos encontram por lá, clicam na foto, aí recebem o link do Telegram oficial e, bom, por lá também estão recebendo. Quando estamos ao vivo, quando há uma transmissão, nos vemos em breve.